Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Vamos comentar a grande conquista, que dessa vez a gente teve duas eliminações. A gente teve da Ana Paula e do Bruno Talam. Vamos comentar como que aconteceu isso. Que no último episódio a gente tinha parado na zona de risco que tinha sido formada com a Ana Paula, a Gisele, o Thiago Servo e a Natália. E quem saiu foi Ana Paula Almeida. A ex-Paquita, ela recebeu 5,96% do voto do público para salvar. Com isso, ela é mais uma eliminada. Já era de se esperar, já, né? A gente já sabia já que ela ia sair. Isso, a gente imaginou que seria ela, e dentro desse contexto aí, é melhor, a saída foi dela mesmo, porque se você comparar a trajetória dela, ela realmente se escondeu muito no jogo. Lógico, quando ela voltou desse último, dessa última zona, ela voltou prometendo um monte de coisa, né? Aí Sim, que uma nova Ana, Roth, né? Ana Roth. isso. Então, quer dizer, afrontando todo mundo, mas é que nem eu falo, é muito complicado, porque as pessoas, elas fazem isso, elas não dão conteúdo nenhum, se escondem, né? Não se posicionam, ficam sabonetando, e depois, quando voltam, se vão para uma, que nem no caso aí da grande conquista, vai para a zona, aí fica morrendo de medo de sair, pedindo pelo amor de Deus para não sair, para ficar, quando volta, volta prometendo um monte de coisa e não cumpre, essa é a verdade. Então, achei assim, a Ana, eu acho que um erro dela, e ela também foi alvo de novo por conta dessa atitude dela na volta. Porque, por exemplo, ela voltando, ela poderia ter agradecido, né, tudo bem, é normal. Não, mas ela fez assim um agradecimento como se fosse assim: olha, eu tenho torcida, tá vendo? Vocês como que eles vai ter que me engolir, agora eu vou fazer acontecer, agora. Então, assim, é, ela exagerou, deu uma exagerada e ficou no holofote de novo, e foi escolhida novamente para ir para a zona de risco. A gente sabia, tinha quase certeza que ela ia bater para sair, principalmente com quem ela estava enfrentando, né. Eu Sim, acho assim, eu acho que só surpreendeu muito a porcentagem dela, acho que foi bem baixa, é que, é porque que, é que são 4 pessoas também, né? Tem isso. mesmo assim, né. É, Mesmo assim, né, eu acho que mesmo assim foi bem baixa. E, de qualquer forma, é que nem eu falo, estava prometendo? Estava. Ia cumprir? Não sabemos. E não vamos saber. E como outros casos aí de outras pessoas que também prometeram e vazaram, é outra que a gente não vai saber, né. sim. E Ó, então, boa sorte, vida que segue e o jogo continua. sim. Olha, pra mim, a Ana Paula já era já de se esperar. Pra mim, ela já devia sair já na outra já zona de risco já. Não saiu e ela se tornou imensamente. O que ela era planta, ela se tornou prepotente no jogo, achando que já tinha É. ganho, já que tinha milhares de torcida, que o sofá inteiro tava junto com ela, que o público do sofá ia salvar ela todas as vezes. E não foi isso daí que aconteceu. Então, já era de se imaginar, já ela não tinha uma torcida forte para bater de frente com Gisele, Thiago Servo e Natália, que são nomes fortes na grande conquista. Então eu acho certo dela ter saído. Ela voltou ostentando, né. Sim, é. Bom, vamos agora para a prova da virada que aconteceu no mesmo dia. Essa prova da virada era o seguinte: num tempo disponível, eles tinham que colocar a maior quantidade de bolinha na cesta. E tinha 3 raias, tinha.
tinha uma que era, cada uma era bola diferente, era com pontuações também diferentes também. Tinha a bolinha de ping-pong, que era a raia laranja, que valia 200 pontos, as de tênis, as bolinhas de tênis que era da raia verde, que valia 300 pontos, e a de pilastre, raia roxa, que valia 100 pontos. E venceria quem fizesse a maior pontuação ao final de 2 rodadas. Então eles podiam ter 2 oportunidades para jogar. E tinha que ficar correndo também de um lado pro outro também para ir para outra raia também, quando acabasse o tempo. E quem ganhou essa prova foi a Natália, foi. Eu fiquei muito feliz que ela ganhou. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu adorei. O que você achou dessa prova? O que você achou também da Natália também ter ganhado essa prova? Olha, eu achei a prova muito legal, porque eram, né, três lugares lá de para a pessoa para ela arremessar as bolinhas, né. Grau de dificuldade também grande, porque tinha contagem do tempo, sem contar que você tinha que, eh, colocar lá na cesta a bolinha pequena, minúscula, né. Então, assim, a grande você achava que pudesse ser mais fácil, só que a grande também estava dando trabalho, e era a menor pontuação, né. Então, assim, foi difícil. A gente imaginou assim, quando começou com o servo foi muito mal. Então eu falei: "Não é possível que essa prova vai ser tão ruim assim, né, as pessoas vão errar tanto". E no final das contas a gente não sabe se ele jogou com vontade ou não, porque uma coisa a gente sabia, a Natália ia dar o sangue, né, isso a gente sabia, ia Olha, tentar de tudo. sim, Então assim e também, hã? sobre a Natália também nessa prova, teve um momento lá no final lá dessa prova lá que ela tava fazendo as bolinhas de ping-pong, que ela ficou irritada, começou a bater logo as bolinhas, É, ficou então, braba. e o foi legal pelo seguinte, você viu a diferença da garra, né, por exemplo, o servo foi muito devagar, quase parando ali. Então a gente estava com aquela animação para ver a prova, né, que é com essas etapas toda, apitando lá o tempo, correndo para cá e para lá, aquela emoção. E o servo estava parecendo, assim, tipo zumbi, né. Aí vem a Gisele: "Ah, bom, vamos lá, vamos ver". A Gisele foi um pouquinho melhor, assim, na animação, mas no final das contas a gente viu que a pontuação ficou muito próxima, né. Agora a Natália, porque eu lembro que quando eu estava vendo a prova, eu até pensei: "Poxa, tinha que pegar esse negócio de bolinha, jogar tudo, né, e jogando de monte". A Natália já pegou o pote da bola de pingue-pongue, já pegou na mão, já começou a jogar. Então, assim, aí ela foi, jogou muitas bolas também de tênis, né, Sim, e que era a maior pontuação, e depois a que ela nem sabia de pontuação, mas a que ela menos conseguiu pontuar foi a de de basquete, pilates. a de pilates, né. Isso. Então assim, quando ela ficou bem na adrenalina, que ela começou a jogar, porque ela acertou acho que umas 4 de tênis, que era uma pontuação boa. Depois ela começou a jogar, bater, jogar com raiva já, porque ela já estava nervosa, e nessa adrenalina toda ela voltou para a estação da de pingue-pongue, e ela encaçapou um monte. Falei: É, "Nossa!", uma atrás da outra, eu falei: "Gente", baixou o negócio lá nela, ela, sabe. E então assim, e depois ela jogou. Então assim, a Natália parece que ela jogou com mais vontade, né, é. nessa vontade toda ela teve mais acertos. E também nessa prova também teve um momento marcante também de ambos os competidores, que era o raio da fita que não podia ultrapassar. E daí o pessoal ultrapassava, daí a Mariana não pode ultrapassar, olha, lembra, não pode ultrapassar. Então teve um momento Aham. que a Mariana ela se cansou. Ela falou assim: eu não vou mais falar sobre a tal fita aí, É. se passar aí vai ser desclassificado. É, eu acho que essa faixa ali de marcação, ninguém colocou o pé à frente, estava É, mais quando colocou à frente, ela já falou na hora, aí a pessoa ficava só pisando, né. Então sim. assim, todos fizeram a mesma coisa, pisar naquela faixa, estavam pisando na faixa. E ela estava, é lógico, ela estava avisando, porque vai pisando ali, pisando, daqui a pouco atravessou o pé, né. Então, Sim, eu achei bom que, assim, mesmo que tivesse uma ou outra eliminação ali, a Natália estava com muita folga, né.
Mesmo que ela perdesse uma outra pontuação, eu acho que ela estava Ela na disparou, frente. Ela sim. tinha gás, né, para isso, né? É. Bom, para mim também eu gostei dessa prova, foi uma correria, foi o pessoal jogando bolinha. A Natália deu sangue, deu a garra, deu nome nessa prova, deu. Eu Sim. fiquei feliz demais que ela ganhou. Ela, o momento dela perdendo a paciência, e daí pegou o pau de lá do ping-pong na mão, e daí teve uma hora que ela tava tão irritada que ela começou a jogar com tanta força que a bolinha voltava pra ela. Então, mas depois ela Não, conseguiu e acertar o jeito. tem um detalhe, fugir dessa zona de risco é sobrevivência, porque ia ser uma zona de risco muito difícil, a gente já sabia, né? Sim, Então, você ter a Nath ali no meio disputando ia ser difícil para ela, fora o nervosismo, né? Que é é. ficar na berlinda. E é lógico que a gente sabe que pode se salvar, pode, mas é risco que a pessoa corre de sair, né? Bom, com isso, Natália ganha a prova da virada, volta para a mansão, voltou voando, porque nem deu tempo de acompanhar ao vivo. Quando a Mariana cortou para casa, ela já estava já lá gritando, já voltou correndo, bateu na porta, Ela até machucou a mão, né? com a mão, falou assim: eu bati tanto naquela porta lá que eu acho que eu machuquei a mão. Só que mesmo com a mão machucada, ela colocou Bruno Tálamo também na zona de risco. Com isso, se forma a zona de risco com Bruno Tálamo, Thiago Servo e Gisele. O que você achou da Natália colocar o Bruno Tálamo? Olha, eu acho o seguinte. Pensando como público, ela poderia ter colocado uma planta, que ela estava querendo colocar a Júlia, por exemplo. Não que a Júlia seja a maior planta, não é, mas é uma das, né? É, Só que aí, se você pensar como jogador, o ideal seria você jogar os fortes para você eliminar, né? é, Então, assim, tem dois lados. O público fala, ah, mas ela devia ter colocado uma planta, a gente quer que saia a planta. Mas só que a pessoa que está concorrendo lá às vezes deixa a planta que não tem muita sede de competir e não ganha muita prova, não aparece muito, do que aquela pessoa que outra, fora que essa pessoa que é planta, às vezes, nem vota nela, né? é. E, e o outro que está aí no embate, está brigando, acaba votando. Então, eu acho muito complicado. Achei que foi interessante ela jogar o Bruno Tálamo, por quê? É uma jogada de mestre, né? Jogou três aliados na zona. Então, assim, como fala, enfraqueceu os adversários, né? Sim. Então, eu achei bem legal ela ter feito isso, assim. E sobre isso, até a própria Natália justificou por que estava colocando ele, falou o seguinte: vou seguir o vídeo que o público me deu, e daí colocou o Bruno Talmo. Ele falou que estava triste porque ia para a zona com dois amigos queridos. Só que, cara, eu achava já que ele ia sair já, porque ele ficou na outra votação porque era ele só ele só representando o grupo dele. Não era três pessoas do mesmo grupo que fica difícil. Bom, com três pessoas do mesmo grupo, uma vai sair, evidentemente. Então, Agora, eu acho que ele também, essa história do vídeo, pesou o vídeo também para o público, e a treta dele da banana com o Suíta também pesou muito, porque o Suíta, ele foi muito agressivo, e o Suíta deixou ele ser agressivo. O que ele fez? O Bruno cresceu para cima dele, gritando, xingando de tudo quanto foi nome, e o Suíta ficou quieto. Não, é, não revidou, não revidou. Quando ele foi falar alguma coisa, ele fez a brincadeira da banana, que o Bruno jogou o servo, jogou o Suíta no game. Essas duas atitudes do Tálamo, que eu acho assim, quer tretar, pode tretar, mas eu acho que passar do ponto, o público também não perdoa. vamos falar também que tivemos a eliminação de Bruno Tálamo. Ele saiu com 25,81% dos votos. Já era já de se imaginar. O que você acha da saída de Bruno Tálamo? Você acha que a gente perde com a saída dele? O que você acha? Perde porque
temos pessoas lá dentro que não querem jogar. Então, por isso que a gente perde, né? Tem pessoas ali que não tem, tomam atitude, é como se nem tivesse no game. Começa por aí. Umas pessoas que ainda a gente achava, a gente apostou muito, e aquelas plantas que a gente não apostava e que estão sendo planta, né? Então, Sim, assim, eu acho que tem gente ali dentro que está deixando a desejar. é, Agora, por isso que o Bruno, a saída do Bruno, vai fazer diferença com relação a isso, né? Porque inclusive, ele foi muito bem votado ainda, né? Mas pode ter sido ali a disputa dele, talvez com a Gisele, né? Eu acredito, também não sabemos quem que quem que está com a torcida mais forte, se é a Gisele ou se é o Servo ali, né? Eu acho que é o sim. Servo, né? Eu É, acredito que seja o Servo, porque ele, o Servo está fazendo o papel de coitado, assim, da dó dele. E como o voto é para você segurar, para manter, a pessoa olha para a cara dele. O cara está sempre pensativo, sempre solitário, sempre assim, não sorri, praticamente ele não sorri, né? é. São pouquíssimas as vezes que você vê ele sorrindo, quase não vê. Então, coitado, vamos manter o cara, né? Poxa, é uma E vítima. pra mim, o jogo perde demais com a saída de Bruno Tálamo. Bruno Tálamo tretava, tinha um enredo dele contra o Suíta, e o Suíta devia agradecer o Bruno Tálamo por aparecer no jogo por causa disso. Porque Suíta sem essa tá com treta, sorriso no rosto. é, porque sem essa treta aí, o Suíta nem ia aparecer no jogo. Ninguém ia lembrar do É, Suíta. Então, o Bruno Tálamo colocou o Suíta de volta pro jogo. Esses dois aí que forem junto com o Brutala não acrescentam no jogo, não traz uma intriga, não traz nada, sabe? É difícil, tá difícil, tá? Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você o que você espera dessa nova semana. Vai vir novos donos? O que você espera? então, eu sempre sou a favor de que tenha rodízio de donos aí para a gente não ficar com as mesmas caras, né? Porque Só ele tá se pra cai na jogo mão do mesmo? Gabriel Rosa, nossa, meu Deus do céu. Sem certeza que ele tá pra jogo. Eu acho que ele não entrou ainda no jogo ainda. Acho que ele tá no hotel ainda. Não vi ele ainda. Meu Deus do céu, que Mas, loucura. mas eu acho que tem que cair também, esses donos aí, tem que ser dois donos planta. Porque tem que começar e planta nisso. Sim, E como os donos é os mais fáceis de cair na zona de risco, porque um deles vai. Mas seria interessante aí cair na mão de plantas aí para ver se começa a se posicionar é. nesse jogo. A planta, se cair na mão de uma planta, a primeira coisa que vai acontecer com ela é ele parar na zona. Sim. Porque E, pode até ganhar a prova, mas que vai parar na zona, vai. é, bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui e tchau.